Boa noite. Abramos nossas Bíblias em Romanos 3, o versículo 18. Diz o seguinte: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Só esse texto. Curvamos-nos perante o Senhor para pedir teu socorro, Deus. Eu tenho que pregar esse texto e eu não sei como fazê-lo. Aqui tem almas que precisam de ti para entender, para que o Espírito de Deus venha e traga luz aos corações aqui presentes, para que a verdade seja recebida com maior prazer, com alegria e com temor diante de Deus. Nós te pedimos, em nome de Cristo, teu Filho. Amém. Podeis assentar. Gente, vocês devem estar perguntando, o pastor já pregou nesse texto. Mas lembra que no domingo passado eu preguei, mas não consegui terminar a mensagem. Eu vou dar apenas uma breve introdução que eu já tinha falado no domingo passado e eu vou continuar para terminar a mensagem. Faz tempo que eu estou pregando em Romanos capítulo 3, nessa série de mensagens que vão tratar e que tratam com clareza o estado depravado do homem. E aí, eu e você, nós estamos embutidos nisso, tá? Não tem ninguém melhor do que os outros. A Bíblia diz em Romanos, todos pecaram. Vocês estão com suas Bíblias abertas aí? Dê uma olhada no versículo 9, mesmo texto, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão aonde? Que local? Debaixo do pecado. Eu dei aqui uma introdução que eu achei que foi comprida a introdução, né? A calçada da casa é sempre pequena, né? A calçada da igreja até entrar é pequena. A calçada de uma mensagem deve ser curta. Mas eu acho que eu fiz uma calçada bem longa aqui. Mas, rapidamente aqui, irmãos, eu falei 4 coisas aqui no domingo passado. Que quando retiramos o temor ao Senhor, o pecado cria o seu próprio sistema de divindade. Eu vou repetir aqui só para vocês entenderem. Que quando retiramos o temor de Deus da vida e do ambiente, o pecado imediatamente, ele cria um sistema dele. Você começa a criar ídolos, você vai adorar Maria, você vai adorar Aparecida, você vai adorar homem, você vai adorar qualquer coisa que você imagina que é o seu Deus. E vocês veem isso a partir do versículo 18. Não precisa chegar lá agora. O segundo lugar, eu estou sendo rápido aqui. Ao retirar o temor do Senhor da vida, o pecado traz um orgulho que faz o ser criado ser igual, ou deseja ser igual a Deus. Está vendo? O maior problema do homem, no pecado, é o orgulho dele. Ele é orgulhoso. Ele não se rende a Deus. É por causa disso. O pecado na vida é ocupar o lugar de Deus. Você faz isso na casa, você faz isso na mente, você faz isso na boca, você faz isso com as mãos, com os pés. Você faz isso. Por quê? Retirou Deus da vida. Em terceiro lugar, ao retirar o temor do Senhor, o pecado cria o seu próprio sistema de leis, chamada as leis dos mais fortes. Aí você banca o forte, porque você não tem o temor de Deus. Você acha mais forte do que sua esposa, e às vezes a mulher quer se bancar mais forte. Um filho quer desrespeitar os pais, as autoridades lá fora. Por quê?
Porque o pecado cria esse sistema de que eu sou mais forte. É o orgulho do pecado. Em quarto lugar, ao retirar o temor do Senhor, os homens querem se revestir das mesmas prerrogativas da divindade, mesmo vendo as impossibilidades pulando perante os seus olhos. Por exemplo, eu falei aqui para os irmãos, quando Moisés foi falar com Faraó, ele era o rei do Egito. Quando Moisés falou com ele, quem é esse Deus seu? Isso é desafiar a Deus. Hoje eu estou vendo isso aqui no Brasil. Tá? Jovens, homens e mulheres desafiando Deus. Ele não vai fazer nada, eu faço o que eu quero na vida. Isso é tentar furtar as prerrogativas da divindade. Quem reina é Deus. Quem reina é Deus. Ok? Agora vamos para aquelas partes finais. Eu vou dar aqui para os irmãos o que eu preguei no primeiro ponto. Eu expliquei para os irmãos o que significa a ausência do temor ao Senhor. Eu apresentei o que? Quatro coisas aqui. A primeira foi, significa, a ausência do temor do Senhor, significa que o pecador, ele percebe tudo ele vê, à luz daquilo que é natural, daquilo que eu falo, que eu ouço, que eu vejo, que eu toco, que eu alimento, que eu ponho na boca, que aquilo é perceptível no paladar, né? Onde eu ando. Esse é o meu viver. Eu não vejo a lei. Isso que o pecado faz. Ele corta a linha, o pecado corta a linha com a eternidade. Você não consegue ver que você é uma alma, que você está indo depois da morte para o inferno, e você não percebe isso. A gente iguala-se no pecado, iguala-se aos animais. Mas sabe qual é a diferença? Que no pecado eu estou num estado pior do que os animais. Que um cachorro morre, acabou. Mas o homem morre, ele vai para o inferno. Está vendo? Se não for salvo por Cristo, ele irá para o inferno. Está vendo a diferença? É que o pecado me iguala ao animal e eu termino sendo inferior aos animais. A segunda coisa que eu falei domingo passado, irmãos, é que a ausência de temor ao Senhor significa que desde o nascimento até a sua morte, o caminho será marcado por tolice. Não por sabedoria e não por uma visão do que é eterno. Então lembre, a criança não nasce um anjinho, não. Os nossos filhinhos, nossos netos, eles nascem um verdadeiro Adãozinho. Eles vão rebelar, eles vão mentir contra Deus. Tá? Então, queridos, se não for um lar crente, um lar que teme a Deus, para disciplinar a criança, ela se torna terrível. E quando ela ganha robustez na idade de adolescente, de jovem, você vai ver o terror que uma criança é. Vocês já ouviram falar de Hitler? Hitler foi uma criancinha que a mamãe e o papai pegavam no colo, beijava, brincava, e olha, foi o culpado da morte de mais de 5 milhões de judeus. Tá? Olha, irmãos, em terceiro lugar, a falta de temor a Deus significa que em tudo que os homens veem, estudam e compreendem, eles vão dizer não a Deus. E eles tentam prevaricar. Está vendo? Por que o cara rouba? Ele diz não a Deus. Ninguém está vendo. Por que o cara entra no motel para deitar com a moça ou com a mulher dos outros? Porque ele está dizendo, Deus não está aqui. Tranquei as portas, ninguém está vendo. Está vendo o que acontece? É uma prevaricação. E Deus está vendo aí. Os irmãos lembram, até citei aqui o rei Davi, que quando ele era um homem temente a Deus. Olha o que acontece com um crente. Quando ele viu aquela bela mulher, desejou,
chamou para ela estar lá com ele. E naquele momento que ele estava com ela, ele não estava percebendo, porque o pecado não deixa ver, que Deus está vendo, com ódio. Em quarto lugar, a ausência de temor a Deus significa que o conceito de Deus é distorcido, porque falta verdade. Você vê hoje o que está acontecendo? Hoje tudo, a Bíblia hoje é um mecanismo de superstição. Eu vou colocar lá na minha casa, ali no Salmo 91, para ver se espanta maus olhados. Isso é superstição. Eu vou colocar no Salmo 23, logo na entrada da casa. Eu fui uma vez visitar um senhor que chegou a frequentar a igreja aqui, e a parte da a cozinha e a sala dele é a parte superior. A gente subia a escada assim, para ir lá para cima. E bem no começo da escada tinha a Bíblia aberta no Salmo 91. Superstição. Superstição, como se a Bíblia, a presença da Bíblia vai espantar maus olhados. Por que está aumentando o número? Porque você vai aí e encontra igrejas desse tipo, que elementos perigosos, homens que querem roubar do povo. Estão aí inventando coisas, usando a Bíblia, irmãos. É para cá, Deus vai expulsar tudo, dá o seu dinheiro que você... são elementos prevaricadores. Tá? Então, irmãos, eu mostrei esse primeiro ponto. Domingo passado também, eu mostrei o segundo. O triste caminho sem o temor de Deus. Vamos ver agora. Eu vou passar rapidamente. A primeira lição que eu mostrei aqui para os irmãos é que o caminho sem o temor a Deus é perigosíssimo. Como é que você vai andar no mundo sem temor a Deus? É suicídio. Como é que você vai ter o seu lar sem temor a Deus? Como é que você vai criar filhos sem temor a Deus? Como é? A vida não é comida meramente, não é um quarto para dormir, não é roupa, não é uma escola. A vida consiste de andar com Deus. O mundo que você vê belo agora vai ser destruído, querido. Deus tem marcado este mundo para ser destruído com fogo. A segunda lição aqui é um caminho enganador, porque você não está vendo o perigo. Você pensa que você vai viver amanhã. Ninguém aqui pode dizer que vai viver amanhã. Segunda-feira pode ser o seu dia de partir para a eternidade. Nós estamos andando igual Spurgeon contou. Não foi Spurgeon, foi outro pregador. Ele ilustrou, ele foi pregar para um povo culto, e ele contando que é um cego andando à beira do abismo, preste a cair. Aí o povo, ele vai cair. Mas o homem no pecado é assim. Ele está andando perto do abismo. Você não imagina o que pode acontecer com você. E ninguém espera. Ali na Avenida Dom Pedro, tempos atrás, um homem saindo com sua moto e não viu, perdeu a direção, perdeu o controle da moto, o caminhão veio, bateu nele na moto, a cabeça dele rolou. Na hora. Como você pode imaginar, querido? Você pode imaginar de estar no inferno amanhã? O povo hoje não tem temor a Deus. Vamos ver aqui. Também é um caminho miserável. Por quê? Nós vivemos atrás de coisas. Eu quero ser rico, eu quero ter um carro, eu quero ter fazenda, eu quero ter dinheiro, eu quero ganhar na loteria. Não é assim que o homem vive? Querendo coisa. E sabe, isso é loucura. Por quê? Porque, veja, o caminho é passageiro. O caminho tem uma entrada e tem uma saída. Veja, o temor ao Senhor é a realidade da vida. Não é o que você tem. A Bíblia fala do livro de Jó. É um livro maravilhoso. Quando você estiver lendo a Bíblia, o primeiro livro dos livros poéticos é o livro de Jó.
E ali conta a respeito daquele homem. Ele viveu naquele período que o homem vivia mais de 500 anos. Tá? Foi um homem incrivelmente que andou com Deus. Quando ele perdeu tudo, que Deus autorizou o diabo a tomar tudo dele, até a saúde. Perdeu 7 filhos de uma vez. O que é que ele fez? Quando ele soube que perdeu tudo, ele caiu no chão, prostrou no chão e adorou Deus. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Isso é o conceito de vida que um homem deve ter. Veja também, queridos, quão insensato é esse caminho. Por quê? Porque não exige qualquer esforço em aprender contra esse caminho. Não. Você vai andar nele. Você vai atrás dos colegas, dos amigos, vai rir com ele, vai assistir o que o mundo ensina através da televisão. Vai assim. Na escola você não vai aprender os perigos que tem neste mundo, nem nas faculdades. Você não vai aprender. O único livro que vai ensinar é a Bíblia. E Deus fala através de pregadores. Você não quer ir numa igreja onde ensina contra esse caminho. Você não vai querer. Você vai querer uma igreja onde o pregador vai falar como você pode ter mais prosperidade, como você pode ter mais dinheiro, como Deus vai te abençoar se você der o dinheiro seu para a igreja. Eles vão falar isso. E você vai acreditar. Porque vai ser supersticioso. Está vendo? Isso é falta de temor a Deus. Então, basta estar solto no pecado e o homem sentirá na vida o que significa descer. Meu querido, a lei do pecado diz que a gente desce. Veja, se eu coloco uma chumbadinha pequena ali perto do anzol e vou pescar, aquela chumbadinha é o suficiente para descer. Tá? A lei do pecado diz que, por mais leve que eu seja, eu estou descendo. Ninguém sobe. Quando Jesus andou em algumas cidades lá, no tempo dele, quando ele andou aqui, ele chamou a atenção de 2 cidades, Cafarnaum e Betsaida, 2 cidades que tinha. Ele saiu, pregou ali, curou enfermos, ressuscitou mortos. Mas sabe o que aconteceu? O povo não deu crédito. Sabe o que ele falou? Ó, Cafarnaum, vocês acham que vocês estão subindo? Vocês acham que vocês estão indo para o céu? Pelo contrário, vocês estão descendo para o inferno. Olha a mensagem de Cristo. Queridos, ninguém aqui consegue subir. A Bíblia pergunta 2 vezes, no Salmo 16, e no Salmo 15 e no Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quando fala monte no Velho Testamento, está falando do céu. Quem subirá? Você não consegue. Você só pode descer. Queridos, já imaginou morrer e cair no abismo eterno? Os que foram para lá não voltam mais. Não tem jeito. Só tem 2 lugares. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E como é que você vai poder subir se você está descendo? E agora, vamos para o terceiro ponto, e eu vou prolongar um pouco, porque são esses 2 últimos pontos aqui que eu devo terminar com eles 2. O terceiro ponto diz, as provas claras que vive sem o temor de Deus. Como é que eu posso julgar alguém? Olha, queridos, a Bíblia manda a gente julgar. O povo hoje não gosta de ser julgado, chama a gente de cruel. Mas eu não estou julgando segundo os meus conceitos de vida. Eu estou julgando segundo os padrões da Bíblia. Tá? Quando você está perante o juiz, você é julgado. Não é? Então estamos perante a Bíblia. Então nós temos aqui as provas. Eu vou apontar para vocês 6 provas de que a pessoa vive sem o temor de Deus. A primeira é um caminho de perversidades. Aquele caminho que você está levando. Você está ignorando a Deus. É o caminho de paixões. Paixões da carne.
Eu já citei aqui várias vezes do meu cunhado, casado com minha irmã, que já faleceu. A vida dele foi prejudicando a família. Ele tinha mulheres e mulheres e mulheres. Até que chegou o momento que Deus tirou a vida dele. A minha irmã é uma mulher crente, cheia de temor do Senhor. Ela chegou lá no hospital, olhou para ele, sem poder lhe falar. E aí, cadê suas mulheres? Sua esposa está aqui. Olha que coisa. Morreu no pecado. Paixões, perversidades. A Bíblia fala do rei Jeorão, em 2 Crônicas 21. Morreu sem deixar saudade. Que coisa terrível, né? Olha, queridos, cuidado com o caminho da perversidade. Hoje eu vejo jovens, mocinhas, rapazes e até velhos que tomaram o rumo da perversidade. O rumo da perversidade. Palavrões, imoralidades. Eles estão vivendo assim. A nossa sociedade se corrompeu. Segundo lugar, um caminho de loucura. Que caminho é esse? É loucura você achar que você tem liberdade. Liberdade para fazer o que você quiser na vida. É perigoso. A vida não consiste de liberdade de eu fazer o que eu penso, que eu acho que devo fazer. A vida é temor a Deus. Você vai ter que prestar contas. Supomos que você vai para um lugar, vai lá para Poços de Caldas, e você entra no hotel lá, fica uma semana, come, bebe, usa a piscina, usa o quarto, sai para passear, volta, e você vai sair no final de semana e vai dizer o que para ele? Obrigado pela atenção, pelo carinho? Não, está aqui sua conta. Eu acho que muitas pessoas pensam que depois da morte, tchau, benção, vou descansar. Não. Você vai ter que prestar contas a Deus. Você comeu, bebeu, viveu no mundo diante de uma criação que não pertence a você. Usou disto e acha que você vai passar ileso? Você vai ter que prestar conta. O grande juiz vai pedir. Tá bom? E se você faltou, você vai ser amarrado e ordenado aos anjos que ele lance no fogo eterno. Ninguém escapa. A Bíblia fala em Apocalipse 21 do grande trono branco. Trono branco significa a pureza de Deus. E o juiz, sabe quem é o juiz que vai estar sentado lá? Jesus. Esse Jesus que todo mundo está falando do nome dele hoje, brincando e zombando do nome, fazendo até culto, shows nos cultos para ele. Esse Jesus que agora é o Salvador, que chama os perdidos, nós cantamos os hinos que tratam disso. Esse Jesus vai estar sentado como juiz. A Bíblia diz que os olhos dele vão parecer olhos de chama de fogo, como o sol na força. Quem vai escapar? Vai subir o sol, estrelas, satélites, nuvens, tudo vai desaparecer, para ficar somente os pecadores, homens e mulheres que não têm seu nome escrito no céu. Em terceiro lugar, é um caminho na mentira, estabelecendo sua vida em cima dos seus conceitos religiosos, marca a ausência de temor a Deus. Às vezes você fala, mas eu não sou assim, eu não roubo, eu não fumo, não adultero, não faço nada. Mas sabe, há aquele caminho de mentira, que você fica em cima dos seus conceitos religiosos. Eu já tenho minha religião, não brinque com isso. Tá? Porque religião não salva. Eu não fico falando aqui, não, eu tenho mensagem no Facebook, no YouTube, mas eu não fico falando da minha igreja. Porque minha igreja não salva. A gente pode convidar vocês para chegar no culto, mas sabe, é para que vocês ouçam Deus falando.
Aqui na Igreja Batista Maranata, nós vamos dar ênfase à palavra de Deus, não outra coisa. Mas sabe, queridos, é um perigo confiar numa igreja. Tem muitas pessoas que estão confiando na Igreja Católica, outros confiando na Igreja Batista, outros confiando no batismo, outros confiando nas suas obras, outros achando que a sua moral vai lhe ajudar, porque ele nunca bebeu, nunca tem uma boa família. Nada disso leva para o céu. Nós temos até um hino no cantor: o chorar não salva, o orar não salva, nada disso, obras não salvam. Vamos adiante aqui, queridos. Também um caminho cuja fé é fundamentada nos homens mostrará ausência de temor ao Senhor. Quando você confia nos homens. Hoje tem muita confiança em pregadores. Eu tenho visto hoje, eu gosto daquele pastor, chama até de mitos. Irmãos, é um perigo isso, porque você está idolatrando o homem. Deus nunca suportou isso. O pastor, o pregador, são homens que passam, que vão morrer, outros ocupam o lugar deles. Nós não fomos chamados para ser adorados. O apóstolo Pedro, quando um homem ajoelhou perante ele, levanta na hora. É para adorar a Deus, não a mim. O anjo recusou isso. E tem homens hoje, multidão, que fica procurando. Que é aquele pastor que prega bonito? Aquele outro pastor ali, eu gosto dele porque ele prega o que eu gosto. Isso é idolatrar o homem. Maldito o homem que confia no homem. Vamos adiante. Há também o perigo do viver que depende de circunstâncias para agir. Tá? Veja o perigo aqui. Mostra um viver sem temor. Depende de circunstâncias para agir. Olha, a gente eu lembro de Abimeleque na Bíblia. Ele pegou a esposa de Abraão. Naquele tempo, os reis, o tempo de Abraão, cada naçãozinha que nascia, um homem ocupava o poder. Quando ele via uma mulher bonita, ele pegava para si. Quando Abraão chegou, ele pegou Sara, tá vendo? Vivendo de circunstância. Ela é minha, eu sou rei, eu faço o que eu quero. Só que Deus apareceu para ele à noite. Se você não devolver a mulher de outro, você é um homem morto. Tá vendo o que Deus faz? Olha a vida de Labão. Labão foi o tio de Jacó, um homem terrível, amante do dinheiro. E quando Jacó trabalhou para eles 20 anos, ia sair pobre, porque ele deixaria Jacó assim. Mas Deus devolveu tudo para Jacó, que ele tinha trabalhado com honestidade. Quando Jacó fugiu com as esposas, com os filhos, por causa de Labão, ele foi atrás. E Deus falou com ele: não fale nem bem nem mal para Jacó. Olha, circunstância, vive assim, pensando que a vida está bem, até que uma doença pega. Deus sabe como barrar o ímpio. Olha ele trabalhando ali, lutando, e ele trabalha, ele constrói, ele faz dinheiro, faz negócio, é um homem que é um empresário impressionante, até que Deus diz: para aqui. A Bíblia fala no Salmo 73 sobre o homem mundano, rico, olha ele com o carro lá, com o cachimbo na boca, né? E arrotando a pronunciamento contra Deus, né? E a vida é boa, eu tenho saúde. Você sabe, Deus dá saúde para os homens, para eles continuar na maldade. Deus dá, até que o dia que Deus puxa a corda. A linguagem usada no Salmo 73 é que chega um momento que a pessoa está andando, parecendo que está bem, de repente escorrega. Eu conheci um homem, ele chegou lá na minha cidade, na Bahia, em Bicuí. Eu era pequeno. E ele comprou todas as terras lá. João Edivaldo, o nome dele, nunca esqueci. O povo pobre, ele plantou capim, pôs gado à vontade, e tinha um peão ou dois peões cuidando. Então ele juntou muito, muito dinheiro.
Muito, e o povo pobre. Ele não pensava em como produzir emprego para o povo. Né? E o que aconteceu? Anos depois, ele viajando para Salvador, o carro bateu, ele morreu na hora. O que ele ajuntou, para quem será? A Bíblia pergunta. A riqueza que ele ajuntou, para quem será? Qualquer pecado não confessado, não abandonado, mostrará ausência de temor. E então, eu quero dizer que se você está guardando um pecado na vida, tem pessoas assim, eles guardam ali, e ele quer estar numa igreja, se sentir abençoado. Deus está bem, mas o pecado está guardado ali. Eu já lidei com pessoas assim. Que a mensagem de Deus vinha e ferroava a vida dele, a consciência, ele ficava perturbado, porque ele não quer que toque no pecado dele. Talvez um vício, talvez uma imoralidade, que está guardado lá dentro. E onde tem um pecado, a ira de Deus está apontando. Você está guardando no íntimo, a ira de Deus está apontando o seu pecado. Cuidado para não morrer com o pecado. Leve para Cristo urgentemente. Não guarde. Eu já vi muitas pessoas assim, correndo de Deus, fugindo da mensagem, porque não queria confessar e abandonar. Isso torna a pessoa mais perigosa. E você não pode morrer com o pecado. Eu vou passar agora para o último ponto aqui. Deixa eu olhar. Meu horário. O caminho do temor. É o último ponto que eu quero tratar aqui. Como é que eu posso ter o temor de Deus? Primeiro, é Deus quem faz. Ninguém consegue. Se Deus não intervir na sua vida, ninguém vai mudar o seu coração. Vai continuar do mesmo jeito. Sua vida vai ser assim. Para onde vou depois da morte? Você nem vai preocupar. Igreja, a palavra de Deus, você não vai preocupar. Porque não tem temor. É Deus quem opera. Ele prometeu lá no livro de Jeremias, ele prometeu que ele iria fazer isso. Ele ia pegar o coração de pedra, aquele coração duro, idólatra, malandro, perverso, viciado, mentiroso, enganoso, idólatra. Ele ia pegar, ia tirar e fazer uma cirurgia, por assim dizer, e dar um novo coração para o pecador. Ele fez isso com a minha vida. E os crentes que estão aqui podem afirmar. Deus fez assim com vocês. Eu e vocês éramos dignos do inferno. E o Senhor fez isso. Ele interviu. Que intervenção gloriosa. Eu ouço o irmão Jailson contar a história da conversão dele. Eu tenho ouvido a história da conversão da minha esposa. Como Deus entrou na vida e pegou. Foi milagre. Deus opera assim. Você sabe que Deus não está lá no céu esperando você tomar uma decisão? Sabe por quê? Porque você nunca vai. Você já tomou uma decisão. A decisão sua foi dizer, não quero Deus. Perguntaram para uma mocinha, como foi que você se converteu? Ela respondeu, eu fiz minha parte e Deus fez a dele. A minha parte eu corri de Deus e a parte dele foi ele correndo atrás de mim. É assim que Deus faz, que Deus opera no homem. Você não quer. Então sabe o que a gente faz, um pregador? O pregador prega. A igreja começa a orar. Aqui nós reunimos quarta-feira para orar, para pôr o joelho no chão. Deus intervém. Ribeirão Preto está indo para o inferno. Deus, olha a situação, para que ele atenda.
Nós não corremos para você. Nós pegamos o pecador e em oração levamos para Deus. E quando chega na hora do culto, nós pegamos a palavra de Deus e trazemos para o pecador. É assim que Deus opera. Essa é a nossa fé. Porque ninguém quer. Se eu for esperar que Ribeirão Preto queira, não. Mas há um Deus que age. Ele ouve as nossas orações. E então, começa onde? Como é que começa o temor do Senhor? Reconhecendo os seus pecados. E sabe quando o Espírito de Deus opera? Quando ele começa a falar. Quando ele começa a usar a espada dele. O Espírito de Deus. Ele começa a mexer na sua vida. Como ele mexeu na minha vida. Começa a mostrar os seus pecados. Quem você é. Enganado, iludido, escravo. Você não consegue escapar do pecado. Você não consegue. Para onde você for, qualquer igreja que você for, o pecado está ali perto, segurando você, prendendo a sua língua, prendendo seus pés, suas mãos, sua mente. Você não consegue escapar. Você diz, de agora em diante você crente, não consegue. Você vai sair dali e voltar para o pecado. Eu conheci um moço, que eu lidei com ele. Ele sofreu um acidente de carro. Ele bateu o carro dele num poste. E foi tão feio que ele perdeu um olho, saiu fora o olho dele. Ele passou o inferno, porque fizeram uma cirurgia para consertar o olho dele sem anestesia. E ele diz, pastor, se o inferno for pior do que aquilo que eu passei, eu não quero ir para lá. Eu falei, você vai voltar ao pecado novamente, porque você não se converteu, você está apenas sentindo o horror daquilo. Não, pastor, eu vou. Não, você não vai conseguir, você não se arrependeu. Voltou para o mesmo lugar, sem um olho, voltou para o mesmo bar. O homem no pecado, você não tem poder. O poder maior que domina a sua vida é o pecado. Há um rei que domina a sua vida e é Satanás. E escuta, ele vai prender você, guiar você até a sua morte. Não tem outra escolha, a não ser Jesus. Sabe o que Deus fez? Ele mandou seu filho para morrer na cruz. Por que a morte dele na cruz? Sabe por quê? Porque alguém tinha que pagar no meu lugar o que eu jamais poderia pagar. Ele morreu por mim, porque se eu morresse no pecado, eu iria para o inferno. Sabe o que ele fez mais? Ele pegou os meus pecados, ele pegou os pecados de todos os crentes e foi jogado sobre Jesus, ali na cruz. Ele sofreu sozinho, até o Pai ficou no céu, sua ira foi jogada contra o Filho. E ele gritou da cruz, Deus, por que me desamparaste? Carregando sobre si, lá na cruz, os meus pecados, para me livrar do inferno e para me levar para o céu. Que eu poderia fazer isso? Eu poderia me salvar? Não. Sabe, o temor é passageiro quando você quer apenas uma bênção. Eu já vi várias pessoas chegando aqui na igreja. Elas queriam apenas uma bênção. Queria que eu orasse. E queria uma mensagem assim para ajudar a arrumar a vida dela. Se você quer apenas uma bênção, eu digo que o temor é passageiro. Agora você tem temor. Ao sair daqui, o temor apaga. O alvo também da lei, a Bíblia fala da lei de Deus. Ela mostra que eu mereço um castigo eterno. Se você sair daqui achando que você merece o céu, então você está orgulhoso. Porque nós, por natureza, merecemos o inferno. Eu irei para o céu, sabe por quê?
porque Deus aprove me salvar. Eu estava indo para o inferno, porque eu queria. Eu estou indo para o céu, porque Deus quis me salvar. E usou Jesus como meu salvador. Ele morreu por um Davi, pecador. Ele foi na cruz por minha causa. Cada dia que eu penso nisso, eu fico chorando, saber que meu Senhor veio me buscar, veio ao mundo por minha causa. Eu, indigno, pecador. O alvo da lei era me amaldiçoar. Mas sabe, a lei me ajudou, porque ela me levou a confessar a Cristo. Que trabalho da lei de Deus, né? É como um médico, aquele clínico geral. Às vezes você vai lá num posto e um clínico geral lhe atende. E você diz, doutor, eu estou com um problema aqui no estômago. Ele fala, vamos fazer um exame, mas não é a minha área. Eu vou ver o que você tem e vou passar para um especialista. A lei é um clínico geral. Ela vê você e diz, você está em perigo. Você está com câncer, por assim dizer, né? Mas eu tenho Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para lhe salvar. Então a lei, ela faz isso. Ela faz você sentir a dor, para você correr para Cristo, o Salvador bendito. Em segundo lugar, o caminho do temor não é marcado por atividades. Eu já vi muitas pessoas correndo para a igreja, não se converteram, porque estão procurando atividade. Eu quero mais, eu quero fazer a obra, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero cantar, eu quero... Não, o caminho do temor não é atividade, não é. O caminho do Senhor é a obediência a Ele. Corra para Cristo, caia aos pés dEle, Ele é Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Caia. Quando você cai perante o Senhor, Ele que vai pegar você, vai conduzir você, vai dirigir, você vai se converter a Ele, você vai querer ser batizado, você vai querer estar numa igreja. A vida cristã é simples. Ele não vai pedir, você tem que fazer. Não, Ele vai orientar você. Vida cristã é Deus conduzindo a vida do salvo. E você vai caminhar para o céu. Jesus veio salvar para nos livrar do inferno e guiar para o céu. Eu vou morrer um dia, mas para onde irei? Estou indo para o céu. Jesus foi preparar lugar para mim, para os irmãos, para todos os crentes. Os que já morreram foram para lá. E você, para onde irá? Ele quer, obedeça a Ele. Ele fez tudo na cruz. Foram bons os hinos que nós cantamos hoje. Tudo na cruz Ele consumou para remir-te a ti. Maravilha, né? E veja bem, quer andar com Deus? Salmo 32. Chega para Ele. Chega humilde. Esconda o seu pecado. Fala para Ele, está aqui, meu Deus. Eu vivi a minha vida assim. Eu ofendi os outros. O homem convertido, ele chega para o Senhor. Ele conta tudo. Ele não precisa contar detalhes. Ele simplesmente rasga o coração. Chega lá, está aqui minha vida. Eu vivi assim. Tem misericórdia de mim. Aquela mulher adúltera que entrou na casa de Simão, ela foi chorando aos pés de Cristo. Ela tinha adulterado. E pela lei ela merecia ser apedrejada. Mas ela estava tão agoniada, com falta de paz. Ela queria o perdão de Cristo. E ela entrou chorando. Não falou nada. Mas as lágrimas dela já desenhava tudo o que ela queria dizer. Ela estava em confissão, fazendo isso em pranto. E Jesus falou, tua fé te salvou. Vai-te em paz. Está vendo? É assim que Cristo salva. Ele salva na hora. Ele não fica esperando, você volta amanhã para ver se eu vou salvar. Não, quando ele encontra um pecador caído, desesperado, ele salva na hora. Você vê aqueles salvadores que ficam na praia, né? Aqueles homens que vê alguém afogando lá,
Ele corre lá, mergulha, vai atrás para tirar a pessoa. Eles são treinados para isso, né? Mas ele não foi, o cara está lá pedindo, descendo, subindo, morrendo afogado. Ele não fica, espera um pouquinho, não. Ele vai, é urgente. Salvação é na hora. Cristo não fica pedindo para você, volta amanhã, volta outro dia, faça isso. Não. Você chegou perante Ele, em santa confissão, humilhado, é isso que Ele quer. Você não pode fazer nada. A graça faz tudo. Ela pega você, purifica você, tira o seu pecado, limpa com sangue, pronto, e você é salvo. Que maravilha. O perdão de Deus é imediato. Você é salvo. Em quarto lugar aqui, em terceiro lugar, o caminho de temor será revelado posteriormente com oração e consagração. Quando você se converte a Cristo, você vai querer andar com Ele, né? Quando eu casei com a Vivian, eu percebo como ela gosta de estar comigo. Ela segura nos meus braços quando estamos andando, porque ela quer sentir segurança, né? E quando o pecador se converte a Cristo, ele não quer desgrudar de Cristo. Eu quero estar ao teu lado. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus tomou-lhe para si, levou para o céu. Por que se andar com Deus? Eu não posso viver sozinho mais. Eu sou fraco. Está vendo? A conversão verdadeira mantém o pecador preso a Cristo. Impressionante. Ele salva o pecador, mas o pecador não vai sair correndo. Agora vou fazer o que eu quero. Não. Ele vai segurar ao Senhor. Aprender a orar, a estar com os irmãos, junto na igreja. Ele é batizado. Ele participa dos cultos. É uma nova pessoa, queridos. Uma nova pessoa. É assim que é conversão e consagração. Aquilo que você amava, parou de amar. Os vícios são abandonados, né? As mentiras também. A idolatria jogada fora. Pronto, é o andar com Deus. E o caminho de temor é marcado por piedade no viver. O homem vai se separar do pecado para agradar a Deus. E sabe o que é que estamos precisando disso hoje? Homens convertidos. Homens que agora são homens. O homem não convertido não é homem. O homem marcado para o inferno não é homem. Ele é um verme. O homem convertido é homem. Ele é verdadeiramente homem porque ele teme a Deus. Ele não é rico, mas é sábio. Ele é rico e é sábio. Impressionante. Temor ao Senhor. Homem de oração. Homem que está na igreja. Homens que conduzem os filhos. Homens que amam sua esposa. Mulheres que amam e respeitam seus maridos. Isso é convertidos. São os convertidos. E eu quero terminar. O temor a Deus pode chegar ao ponto da gente até tremer em saber quem é Deus, à medida que aprendemos dele. Nós ficamos tão perto dele, tão perto, conhecendo o amor dele, conhecendo de perto a amizade dele. Quem é Jesus? Ele não veio meramente salvar-nos do inferno. Ele veio para andar conosco. Ele faz de cada crente uma ovelhinha dele, que ele cuida com carinho. Quando você está velho, ele pega e carrega você nos braços dele. Na hora da morte, ele está presente. Quando ninguém está presente, ele está ali presente, dizendo, eu vou dar a ele o lugar eterno lá no céu. Ele fez assim com minha mãe, já velha, idosa. Ele veio chamá-la. E ela falou, Cristo veio me buscar. E buscou mesmo. E agora eu quero perguntar, Cristo está falando ao seu coração? A palavra de Deus ministrou em seu coração hoje à noite? Falou, sinceramente, para você se converter a Cristo? E você está humildemente querendo? Hoje é a noite
da sua conversão a Cristo Jesus. Vamos ficar em pé?